Olá pessoal, meu nome é Juliano Vieira, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal sobre planilha eletrônica, usando aqui a plataforma do Google, né, Google Docs e do Google Drive, né. Hoje eu vou mostrar uma função chamada Unique. Algumas pessoas lá no trabalho já, já me perguntaram sobre essa função que eu uso em algumas planilhas, que serve, é bem útil para retirar informações de uma lista. Na verdade, o Unique faz o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o help dele. Ele retorna as linhas únicas do intervalo de origem, descartando as duplicadas. As linhas são retornadas na ordem em que são exibidas no intervalo de origem, ok? Ela recebe um único argumento, que é o intervalo. O intervalo pode ser vertical ou horizontal. Ele vai ser retornado na mesma, no mesmo formato que o intervalo de origem. Ou seja, se eu selecionar um intervalo horizontal, né, no sentido da linha ali, ele vai me retornar os únicos itens em forma horizontal. A mesma coisa, se for na ordem vertical, ele vai trazer na ordem vertical, ok? Vou montar um exemplo aqui onde o unique pode ser útil não só para trazer o único valor, né? Os valores únicos de uma lista, mas para eu poder usar esses valores únicos para fazer um levantamento, uma aplicação real, ok? Eu vou fazer o exemplo aqui colocando um apontamento de produção, por exemplo, numa malharia. Então eu vou ter aqui uma tabela com o número do tear, o número do tear. Vamos dizer que a pessoa que está levantando, ela não, nem sabe quais são os números de TEAR que tem e nem o nome dos operadores, ok? E um operador pode mexer em mais de um TEAR. Então, vou ter combinações de nome e TEAR diferentes, ok? Então, vou colocar aqui operador, TEAR, operador e data. Eu não vou colocar data, não. Vou colocar aqui produção. Opa! O que aconteceu aqui? Formato do teclado aqui tá errado. Ah, uma dica, pessoal. Opa, agora tá invertido. Uma dica para quem usa, de repente, usa teclado externo no notebook, principalmente para quem tem notebook que não tem o teclado brasileiro, né? O teclado americano sem o cedilha, com a pontuação no lugar diferente. E quando quer alternar rapidamente entre a pontuação americana ali, o teclado americano e o teclado nacional, uma dica para fazer isso rapidamente é apertar Windows barra de espaço. O Windows barra de espaço ele alterna entre os dois idiomas que você tem definido como padrão ali na lista, né? Então é o jeito mais rápido aí de alternar entre eles. Foi o caso aqui, eu uso o meu notebook não tem o cedilha e tal, né? Então, e a pontuação também é diferente. Daí, quando eu coloco o teclado externo, eu preciso fazer isso. O Windows barra de espaço ele já muda para o teclado português, que é daí o teclado completo ali, né? De 102 teclas. Ok? Então vamos lá. Então a pessoa lançou aqui o TEAR 2, o TEAR 3, o 4, o 5. Isso aqui numa data. Daí na outra data lançou o 2, o 3. Não teve produção no 4, mas teve no 5. E daí depois lançou o 1, o 3, o 4. Lançou o 4 várias vezes, daí o 5, o 6 e o 7. Ok? Daí o operador, aqui foi o Juliano, aqui foi o Henrique, aqui foi o Santos e aqui foi o Vieira. Para quem não sabe, esse aqui é o meu nome completo. Eu vou colar ele aqui embaixo, ó, só que mudando um pouco para repetir e para pular também algumas vezes. Ok? Eu vou colocar aqui Henrique. Então tem várias vezes que duplica ali, né? E vou colocar números aleatórios aqui de lançamento. Eu vou mostrar já uma função para caso eu queira gerar números aleatórios numa célula.
A utilidade disso, assim, tem utilidade em várias situações, mas normalmente eu uso para preencher algum exemplo na planilha. Eu usei uma vez para uma aplicação bem específica que foi criar um sorteio. Então pode ser criado, por exemplo, para criar um sorteio. A função é hand between. Olha só, hand between retorna um número inteiro uniformemente aleatório entre dois valores, incluindo esses dois valores. Então, ali em inglês, né, é aleatório entre, hand between. Então, ele recebe dois parâmetros, o número inicial e o número final, sendo que esses dois números são incluídos nessa randomização ali de escolha, ok? Eu vou escolher aqui 50 e até esqueci de falar antes, mas os parâmetros dentro das funções são separados sempre por ponto e vírgula, ok? Ponto e vírgula sempre é separação de parâmetro. A vírgula é usado para separação de casa decimal. Então, se eu colocar aqui, ó, 50,2, ó, pode ver que ele considera ainda como o primeiro parâmetro. Uma coisa muito interessante da planilha do Google é que quando eu digito uma função, olha só, eu digitei só o começo, hand. Então, ele me trouxe as três funções que começam com hand. Essa hand, hand array e hand between. Se eu digitar aqui o B, aqui ele já vai me reduzir a única função que, que tem hand e o B, né? Ok? E daí ele me mostra já aqui, ó, o que ela faz. Resumidamente, se eu clicar, ela vai mostrar uma informação bem mais detalhada. Vai mostrar o nome da função, o tipo, como é que ela recebe o parâmetro, aqui, ó, um exemplo de aplicação, o que ela faz, o que é cada parâmetro, explica aqui, ó. Se eu clicar em saiba mais, ele vai abrir aqui do lado a ajuda já dessa função com observações, os detalhes da sintaxe, que é como é a constituição da função, né? Como é que ela é constituída. E até o nome aqui em português, ó, da função. Mostra um exemplo prático aqui e mostra alguma função relacionada. Então é bem fácil de encontrar uma função aqui na planilha do Google, né? E essa explicação é bem tranquila. Se eu não quero ver essa explicação toda, até porque às vezes ela atrapalha alguma informação que tem aqui atrás, que eu estou usando na montagem da função aqui, eu posso clicar aqui, ó, minimizar. Ele vai mostrar só a sintaxe, certo? Que é o esqueleto aqui da função. Ou posso clicar no X. Daí eu não vejo mais. Se eu já dominei aquelas funções, eu não preciso mais ver. Se eu quiser voltar a ver, clica aqui na interrogação. Ele volta e aqui expande novamente. Beleza? Eu vou deixar assim. Normalmente eu uso desse jeito aqui. Então vou fazer hand between 50 ponto e vírgula 100. Só para gerar uns números diferentes aqui, né? Uma coisa importante sobre o hand between. Olha só, cada vez que acontece uma alteração na planilha, toda célula que tem essa função, ela é recalculada. Então, nesse caso, gera um número novamente. Se eu quiser que isso seja diferente, eu posso vir aqui em configurações da planilha, arquivos, né? Arquivo, configurações da planilha, vir aqui em cálculo e alterar aqui o recálculo. O recálculo vem como padrão, como ao alterar. Olha só o que ele faz aqui, esse parâmetro. Isso afeta a frequência de atualização de now. Now é uma função que mostra a data e hora atual. Today, que é uma função que mostra a data atual. Hand, que é uma função de aleatoriedade também. E hand between, que é a que nós estamos usando. Ok? Se eu quiser que aquilo não aconteça sempre que eu alterar alguma coisa da planilha, eu altero aqui, ó, para que isso aconteça a cada minuto. Então eu nem preciso alterar nada da planilha. A cada minuto vai ser alterado ou a cada hora, ok? Se eu quiser que aquele número fique fixo, daí eu preciso colar ele sem a função. Como é que eu faço isso? Eu copio ele
e na outra célula eu colo ele de forma especial. O que é isso? Colar especial, ele me dá várias opções de colar. Então, ele dá a opção de colar somente os valores, que é o que eu usaria se eu quisesse colar o 97 aqui e que eu não quisesse que o 97 mudasse mais. Claro, se for só o 97, é melhor eu digitar ele, né? Mas normalmente eu faria isso com a coluna inteira. Então, eu copio a coluna inteira, venho aqui, colar especial, colo só os valores. Ele vai me colocar aquela lista de valores nessas células e não vai mais mudar. Eu posso colar só a formatação, posso colar tudo exceto as bordas, colar apenas a largura da coluna, é mais ou menos colar a formatação, mas só a formatação de largura da coluna. Isso aqui não é muito usado, mas é interessante. Colar somente a fórmula, tem casos que eu quero colar somente a fórmula, porque eu já tenho informações relativas ali que já vai calcular. Posso colar somente a validação de dados, eu não mostrei ainda a validação de dados, mas vou fazer um vídeo sobre isso. Apenas a formatação condicional, que eu já mostrei em outro vídeo, aquela que dá para fazer escala de cores e tal. E colar os dados transpostos. Transpostos, no caso, os dados ali estão em coluna, eles vão ser colados todos numa linha só, um ao lado do outro. Ele vai inverter ali o posicionamento de coluna para linha. Eu vou fazer um vídeo sobre uma função chamada transpose, que faz isso de forma dinâmica, sem eu ter que colar, que é bem útil em alguns casos, ok? Se eu colar com Ctrl Shift V, ao contrário do Ctrl V que normalmente a gente usa, ele vai colar somente os valores. É o que mais se usa, por isso está até aqui em primeiro lugar. Normalmente você copia dados de uma planilha que é toda cheia de fórmula e quer colar em outro lugar, mas você sabe que vai perder as referências daí da planilha original. Então você cola com Ctrl Shift V, que ele vai colar somente os valores, beleza? Essa é uma dica adicional aqui do vídeo. Voltando. Voltando aqui, eu acabei indo explicar o porquê que os números alteram a cada vez que eu colo, né? É por causa lá do recálculo que está definido. Eu vou vir aqui selecionar todos, Ctrl C, Ctrl Shift V. Você vai ver que aqui em cima, ó, ele não vai mais mostrar a função. Ó, Ctrl Shift V. Não tem mais funções aqui. Agora os números. As células têm valor numérico mesmo, ok? E daí eu quero fazer aqui, ó. Eu quero somar a produção por tear aqui. O jeito mais fácil de fazer isso, se eu conheço os teares, eu posso vir aqui e digitar, eu sei que tem o 2, o 3, o 4. Mas eu quero que fique mais dinâmico aqui. Eu quero que ele me traga exatamente um de cada um dos teares aqui do lado. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, vou escrever tear e vou usar a função unique. Unique. Vamos clicar aqui para ver novamente. Olha, ele recebe aqui, ó, um parâmetro que é intervalo, os dados a serem filtrados por entradas únicas. Ok. Então eu vou vir aqui e selecionar o meu intervalo. Como é que eu faço para selecionar aqui do começo ao fim? Eu venho aqui no primeiro, seguro Ctrl Shift e boto para baixo. Selecionou até o final. Se eu quiser que esse intervalo aqui seja selecionado até a última linha, aqui no sentido vertical, eu pego e tiro o número aqui, ó. Se eu tirar o número, deixar só A, ele pega a coluna toda a partir da linha 3. Se eu tirar o 3 também, ele vai pegar da coluna toda realmente, independente do número. Okay? Eu vou pegar da 3 aqui para baixo. Dou Enter, olha, ele me colocou aqui, ó, um de cada um. Legal, né? Só que tem um porém ali. A fórmula, a função unique, ela me traz na ordem que os elementos aparecem pela primeira vez. Então lá aparece o 2 pela primeira vez, o 1 vai aparecer aqui, ó, na quinta posição. Não é muito legal para o meu levantamento, né? E para isso a gente pode usar uma função chamada sort, que é de ordenação, que eu vou mostrar em outro vídeo. Por enquanto a gente vai deixar assim mesmo, ok?
Vai deixar aqui, ó, desse jeito. E aqui do lado eu vou usar uma fórmula chamada soma-se, que em inglês é sum-if, ok? Sum-if funciona dessa forma aqui, ó. Ela recebe os seguintes parâmetros: um intervalo, um critério e um intervalo de soma. No intervalo é onde eu vou encontrar o meu critério. Eu vou estabelecer que o meu critério aqui nesse caso é 2. O meu intervalo vai ser um intervalo onde pode conter o número 2. E o intervalo de soma é a coluna onde naquela linha correspondente ao 2 vai ter o valor que eu quero somar. Ok? Então o intervalo nesse caso é a lista de teares aqui, de lançamento. O próximo parâmetro, dou um ponto e vírgula, né? O próximo parâmetro é o 2, é o valor que eu estou procurando, é o critério. Eu dou outro ponto e vírgula e informo o terceiro parâmetro, que é o intervalo de soma. Está nessa coluna aqui de produção. Selecionei essa coluna. Agora eu tenho os 3 parâmetros. Você vai notar que aqui em cima ele já traz o resultado, que é a soma de todas as produções que equivalem ao TEAR 2. Aqui, ok. Coloquei aqui, beleza. Posso simplesmente arrastar essa função para baixo? Acho que não. Vamos ver por quê. Eu arrastei aqui para baixo, ele fez cálculos. Mas eu vou vir aqui na 5 e vou dar 2 cliques e vou dar uma olhada. Olha lá a referência. Quando a gente dá 2 cliques na função, as referências são destacadas aqui com esse retângulo pontilhado, correspondente à cor do parâmetro, né? Então, olha só, ele deslocou para baixo. Se vocês viram os outros vídeos, vocês sabem por que isso acontece. Isso acontece porque a referência está dinâmica. Então, quando eu colei para baixo, a referência veio para baixo junto. Para que isso não ocorra, eu preciso fixar essas referências, colocando o símbolo de dinheiro aqui, ó, na frente da coluna do meu endereço e da linha, se for o caso, né? Se eu quiser trancar ou fixar só a coluna, eu coloco só na coluna e deixo a linha dinâmica, e vice-versa. Aqui eu quero travar o intervalo inteiro, então eu coloco o dinheiro aqui na frente da letra, da coluna, né? E do número, da linha. E do início do intervalo e também do final do intervalo, do A18. E o F3 é uma parte que vai ter que ser dinâmico, o intervalo vai ter que ser relativo, porque quando a fórmula estiver na linha de baixo, eu quero que corresponda à coluna F da linha de baixo, e não da mesma, ok? É bom ficar bem claro. E aqui o intervalo da soma, eu também vou fixar inteiro, porque eu quero que fique exatamente esse daqui, ó. Tá pontilhado já, porque ele está certinho. Então, vem aqui, coloco o dinheiro, dinheiro, enter. Agora, se eu arrastar aqui, agora ficou certinho. Deixa eu pegar e colocar mais umas linhas aqui, ó. Eu vou colocar aqui produção, copiei e colei. Ok? Tá, mas por que que é legal usar o Unique aqui? Pô, ele até tá me trazendo aqui de forma desordenada. É legal porque se alguém lançar um pair novo que não está nessa relação, ele já vai vir para cá automaticamente, sem duplicação, e já vai vir somando aqui por causa dessa minha fórmula. Então vamos fazer um teste aqui, ó. 9, ele já trouxe o 9 lá. Agora eu vou lançar aqui 10. Não somou o 10. Por que não somou o 10, mas trouxe lá no Unique? Interessante, vamos olhar aqui. Porque o meu Unique, o intervalo dele é de A3 até o final da coluna A. Então o meu Unique, o intervalo que está dentro do Unique, ele encontrou o 9. Mas é a minha fórmula de soma. Vou vir aqui na correspondente a 9. Ah, eu tinha colocado para vir só até a linha 18. Por isso ele não enxerga aquele valor, porque ele está fora do intervalo de ação. Para que isso não ocorra, eu venho aqui e tiro 18. Eu quero que ele fique até o final da planilha, até a última linha. Então eu venho aqui, tiro 18, tiro o dinheiro que travava o 18, isso do intervalo onde eu procuro o meu critério, né? E isso também no intervalo de soma.
tiro 18, tiro o dinheiro ali. Já trouxe a soma do TR 10, ó. Agora eu vou colar essa fórmula aqui em todas as minhas outras fórmulas de novo. Ok? Aqui, ó. Beleza. Agora, se eu lançar o TR9 de novo, ele não vai aparecer mais um, porque eu estou usando o Unique, né? Vou botar 50. Já somou lá. Agora eu vou colocar o TR10. Já apareceu. Vou colocar mais uma vez o 10, mais uma vez. E valores. 5, 6, 7. Já somou lá. Então fica muito dinâmico isso para fazer uma apresentação. Aqui a planilha está bem bruta, né? Mas dá para imaginar algumas possibilidades. Ok, aqui a gente fez com o número. E com palavras, com texto, dá para fazer? Também dá, mesma coisa. Eu vou fazer aqui para o operador. Vou colocar aqui unique e vou vir aqui e selecionar o intervalo. Selecionei B3 a B18, mas eu vou tirar o 18. Quero que ele vá até o final. Pronto, trouxe uma ocorrência de cada item que está naquela lista. Beleza? E eu posso fazer aquele mesmo esquema de soma C para trazer a produção de cada um. Eu vou fazer para vocês verem mais uma vez. Igual SUMIF, que significa aqui, ó, se entrar em Saiba Mais, ele mostra aqui tudo certinho, né? Ó, então é a soma C, que recebe um intervalo, um critério a ser pesquisado e um intervalo de soma, que ele vai sempre somar quando o critério for atendido naquela linha. Ok, vou fechar aqui, vou fechar aqui. Então, meu SUMIF vai ter como... Ó, aqui eu acabei caindo em modo de edição da fórmula. Se eu quiser voltar para um modo de seleção, eu posso apertar F2. Aqui ele não dá mais porque ele saiu de vez. Aqui, ok. Eu vou vir aqui, o meu intervalo é o dos nomes. Vou tirar o 18. O próximo parâmetro é o critério. O próximo parâmetro é o intervalo de soma, onde eu vou tirar o 23 aqui também. Ok? E eu preciso fixar os meus intervalos, os que eu não quero que sejam relativos. Então, fixei aqui o meu intervalo, esse aqui fica igual, que é onde está o meu critério, que quando eu colocar a fórmula na linha de baixo, eu quero que o critério seja considerado de baixo também. E o meu intervalo de soma eu vou trancar aqui também. Copio a fórmula para as demais linhas e pronto, eu tenho a soma para cada um dos nomes. Beleza? Bem bom, então a gente já viu o soma C e viu também o unique, tudo junto. Uma coisa, só um detalhe que eu quero mostrar. Então é isso aqui, pessoal. Esse é o uso da função unique e também a gente usou a função soma C aqui para fazer essa contagem, essa soma de produção dos teares ali com inclusão dinâmica. Eu vou incluir mais um nome aqui, ó, ZBDU. O ZBDU já aparece aqui. Não apareceu a quantidade que ele produziu porque a gente não colocou fórmula aqui do lado. Por que tem um espaço aqui se eu estou usando Unique, né? Porque tem um espaço aqui. Então é considerado que o espaço acontece uma única vez. Se eu tiver mais de um espaço, ele vai ser considerado uma vez só na minha lista. Ó. Não aumentou a quantidade de espaços. Ok? Se o espaço aparecer entre o Juliano aqui e qualquer outro, o espaço vai pular de lugar. Porque a primeira vez que ele acontece é antes de Juliano. Certo? É depois de Juliano, desculpe. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa dica do Unique aqui. E nós vimos também o Hand Between, né? Então hoje vimos o Unique, o Hand Between, que é aleatório entre dois números, e o Soma C, que é o Sum If. Então o Unique traz um item único de uma lista onde tem itens que se repetem. O Hand Between
gera números aleatórios entre o número inicial e o final, o número mínimo e o máximo, né? E o SUMIF faz uma soma baseado em um critério. Então ele encontra numa matriz um critério que você dá e ele soma o número equivalente à ocorrência daquele critério. Beleza, pessoal? Se gostaram, deixa o like aí. Eu vou fazer o próximo vídeo mostrando funções como o sort e vou mostrar também o transpose. E vou fazer um vídeo para mostrar o famoso procv e proch, né, que é o VLOOKUP e o HLOOKUP, que é uma função extremamente útil, que para mim só foi substituída depois que uma outra função foi inventada, que eu vou fazer um vídeo sobre ela também, que é uma função hiperdinâmica para fazer dashboard, qualquer coisa que seja de levantamento, assim, de pesquisa dentro de planilha. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!